Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro. E hoje vamos comentar um pouco sobre a vitória do Santos em cima do Noroeste. Vitória essa que foi marcada por um futebol terrível, futebol horrível. Futebol esse que o Santos quase deixou o Noroeste empatar o jogo, mesmo estando com um jogador a mais. Isso mesmo, o Santos decepcionando mais uma vez a sua torcida, por mais que tenha vencido, apresentou um futebol terrível, horrível, muito ruim, péssimo. Se vocês conseguiriam encontrar mais adjetivos ruins para determinar o time do Santos, eu tô aceitando. Pode deixar aí nos comentários que realmente eu vou curtir eles e vou adorá-los, porque esse time merece. Um time com peças horríveis, muito mal treinado, por mais que todo mundo queira continuar com o Vojvoda no comando. O time não apresenta nenhum tipo de expectativa de melhora, por mais que ainda venha mais contratações, eu tenho certeza que o Santos não vai melhorar, porque justamente falta aquele comando vindo por parte da comissão técnica, falta aquela imposição que simplesmente por parte do Vojvoda nunca vai existir. Vão sempre existir palavras bonitas em pós-coletivas que eu não tô afim nem de ouvir o que Vojvoda tem a dizer sobre esse jogo, porque pode ser muito bem um tipo de palavra mais mascarando o jogo do que realmente dizer na verdade que o time do Santos é horrível. Estando com um jogador a mais, o Santos tinha a obrigação, ou mesmo nem estando com um jogador a mais, o Santos tinha a obrigação de vencer esse jogo com pelo menos 3 ou 4 gols. Mas o que a gente viu foi realmente um Santos fazendo poucos gols, chegando poucas vezes no gol e recebendo ainda o Noroeste com várias tentativas no gol. As próprias estatísticas aqui do jogo que eu vou dizer para vocês que acabam demonstrando toda essa situação. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir que você deixe seu like, comente e compartilhe, se inscreva no canal para ajudar. Bora pro vídeo. Então, comentando um pouco sobre as estatísticas do jogo, o Noroeste teve chutes ao gol, 6 chutes, enquanto que o Santos teve 4. E aí eu me pergunto, qual que é o time grande e qual que é o time pequeno nessa ocasião? Porque um time que é grande e não consegue chutar mais que 4 vezes no gol é realmente ridículo. Por mais que o Santos ainda tenha tido 71% de posse de bola, enquanto o Noroeste só 29%, os cruzamentos na área, em cima do... Meu Deus do céu, cada cruzamento do Noroeste na área do Santos era basicamente um pênalti. Porque eles conseguiam finalizar de qualquer jeito e o Brasão muitas vezes não conseguia nem fazer, assim, não diria os milagres, porque alguns milagres ele acabou fazendo, mas tomar as melhores decisões. Porque o primeiro gol do Noroeste, na minha opinião, o Brasão tinha que ter saído de soco na bola, porque a bola foi na pequena área. Mas o goleiro preferiu dar um passo para trás e tentar fazer o milagre não veio e daí saiu o gol de empate. Bom, os gols do Santos saíram aos 4 minutos do primeiro tempo, até fiquei surpreso, e já fiquei pensando, caramba, vai ser um jogo completo do Santos brigando para justamente não tomar esse gol, que não durou muito tempo, né? Já que o Santos fez o gol aos 4 minutos com uma jogada do Gonzalo Escobar, em que ele chuta, desvia do zagueiro adversário e entra. Só assim pro Santos realmente conseguir fazer um gol na cagada. E aos 16 minutos logo o Noroeste já consegue empatar. Então não foi assim grandes coisas o futebol do Santos. E engraçado que os gols só saíram no primeiro tempo, né? Então o próximo gol que o Santos faz, que já que a partida terminou por 2-1, foi do Rony aos 29 minutos. Finalmente o Rony consegue fazer um gol. De um gol assim de bola trabalhada mesmo. Bom tempo aciona o Igor Vinícius cruza basicamente no peito do Rony, que consegue realmente converter em gol. Então esse foi o jogo do Santos muito ruim, péssimo, horrível, sem contar ainda a parte da expulsão, que na minha opinião foi realmente expulsão. O jogador é um pouquinho deslocado com o Gabriel Bom Tempo, mas depois, para pegar a bola, ele toma a grande decisão de ir com os 2 pés no calcanhar do Zé Ivaldo. Poderia ter machucado? Poderia ter machucado, mas Zé Ivaldo conseguiu sair da jogada sem nenhum tipo de lesão. Porém, isso foi muito perigoso, então o juiz decidiu realmente expulsar o jogador, que tomou a decisão correta, e o VAR obviamente nem chamou, que eu fiquei realmente esperando com que o VAR fosse chamar, porque com o Santos é assim, quando as coisas começam a fluir bem, de repente o VAR aparece, e nesse caso não apareceu. Comentando um pouco sobre a escalação do Vojvoda, o Vojvoda foi com uma escalação de um 4-3-3, que na minha opinião
não era uma boa escalação. Ele entrou com Schmidt e Gabriel Bontempo, sim, como segundo volante, que eu gosto do Gabriel Bontempo como segundo volante. Apesar de que muitos não gostam que ele atue pela essa posição, eu particularmente gosto, porque eu gostaria muito que ele se firmasse nessa posição. Por mais que o Gabriel Bontempo não seja um jogador muito bom em marcação, ele tem uma alta qualidade no futebol e consegue basicamente sair jogando muito bem. É um Zé Rafael melhorado, se assim posso dizer. Então o Gabriel Bontempo entra como segundo volante junto com o Schmidt e o Vojvoda colocou o Miguelito como meio armador. Na hora que eu vi isso daí, eu falei, cara, isso daí é a coisa mais ridícula que eu já vi na minha vida. Porque o Miguelito, apesar de ser um jogador que também tem um alto controle de posse de bola, só consegue jogar na ponta direita. Infelizmente, é um jogador que consegue atuar apenas um tipo de posição. E na ponta direita, se eu não me engano, estava o Álvaro Barreal. Álvaro Barreal, esse que, se eu não me engano, se contundiu e foi trocado logo no começo do jogo ainda. Então aí depois entrou o Roleiser e aí sim a gente viu que o time do Santos é uma completa bagunça. Porque no momento que o Roleiser entra, que aí o que deveria o Vojvoda ter feito? Joga o Miguelito para a ponta direita, deixa o Roleiser no meio armador e assim você teria pontas muito bem acionados, que é o Rony e o Miguelito, e teria o centroavante Gabriel Barbosa. Não, ele me coloca o Roleiser, sabe lá Deus aonde, que ele ficou meio jogado para a ponta direita, o Miguelito ficou rodando de um lado para o outro, e assim, do meio de canto para frente, o Santos estava uma completa bagunça. Não dava para entender qual era a posição dos jogadores, ninguém basicamente guardava a posição, assim posso dizer. Eu sei que o futebol tá bem dinâmico, o futebol você precisa realmente ser eclético no sentido de conseguir transicionar para outras posições, mas eu acho muito importante que um time consiga ficar muito bem formado, muito bem postado, porque isso demonstra organização e demonstra também que o time está sendo bem treinado. No caso do Santos, como a gente bem sabe que o time não está sendo bem treinado, acontece essa zona, acontece essa bagunça. Uma hora eu vi o Gabriel Barbosa voltando lá para o meio de campo para buscar a bola, porque simplesmente a bola não estava chegando lá no ataque. Isso é realmente terrível e expõe muito esse mau treinamento por parte do Vojvoda e expõe tanto que o Santos é realmente ridículo, não consegue se impor em cima de um time igual o Noroeste, porque passou o primeiro tempo, o Santos estava ganhando 2-1, todo mundo esperava, com um jogador a mais, todo mundo esperava que o Santos no segundo tempo conseguisse ampliar o placar. Mas o que aconteceu foi totalmente diferente. A gente viu o Noroeste conseguindo chegar com um perigo muito maior em cima do gol do Brasão, e o Santos pouco foi acionado na parte do ataque. O Vojvoda ainda fez as suas famosas substituições, colocou o Vini Lira, Tassiano, Lautaro Dias, esse mesmo Lautaro Dias, e levou um garoto chamado Nadson, que é da categoria de base, que na minha opinião não deveria nem estar aí, porque simplesmente ainda não está pronta. Assim como todo mundo fala, o Robinho Júnior, na minha opinião, tanto o Robinho Júnior como o Nadson são dois jogadores que não estão prontos ainda para estarem no profissional, ou mesmo poderiam estar treinando como profissional. Mas eu acho que o trabalho que está sendo feito em cima deles é algo assim totalmente terrível. Não estão preparando os garotos da melhor maneira possível, porque simplesmente são dois garotos que têm uma alta qualidade de futebol, passe, não vou dizer finalização, mas toda vez que o Robinho Júnior tentou finalizar, por mais que a bola tenha sido na trave, foi sim alta qualidade, então você percebe que ali tem realmente talento. O problema é que está sendo trabalhado com um treinador que não gosta de jogadores da categoria de base e que não sabe trabalhar com eles. Porque se soubesse, tanto Robinho como Nadson estariam preparados para atuar no time titular do Santos. Principalmente outro jogador que também eu gostaria de ver aqui, que são outros dois jogadores, JP Sherman e Matheus Xavier. Então a gente percebe que o Vojvoda não sabe trabalhar com a base, não adianta. A gente tenta, a gente insiste, a gente comenta, a gente critica, mas nada vai acontecer. O Vojvoda simplesmente chamou os reforços, o Santos vai atender ele com os reforços, e esses jogadores vão ser jogados para escanteio, porque simplesmente o técnico não sabe utilizar a maior e melhor fonte de talentos que ele tem no Brasil, que é a base do Santos, mas simplesmente vai ficar sucateada e jogada para os cantos, porque o treinador simplesmente não sabe utilizar os garotos da melhor maneira possível. Então, para finalizar, gostaria de comentar com vocês um pouco sobre a tabela. Agora que todos os times já tiveram praticamente seus 7 jogos jogados, o Santos atualmente está na 10ª colocação com 9 pontos, com possibilidade de classificar ainda para o mata-mata do Campeonato Paulista. Então, isso é realmente bem estranho de se dizer que o Santos ainda tem possibilidade mesmo, por mais que só tenha vencido 2 jogos no Paulistão, o que na minha opinião é ridículo, mas sim,
infelizmente o Santos tem essa possibilidade, porque na minha opinião, eu não gostaria que o Santos classificasse para mata-mata, porque vão ser jogos vergonhosos. O Santos vai realmente ser humilhado por qualquer time que passar para a próxima fase e vai ser mais um motivo de chacota. Eu prefiro ser ou mesmo receber a chacota de nem classificou pro mata-mata, do que simplesmente ser humilhado em algum jogo no mata-mata. Porque se pega um Corinthians, um Palmeiras ou mesmo São Paulo, a gente já bem sabe que o Santos vai ser o desfortunado, o time que realmente não vai ser favorecido por nenhum desses tipos de confronto e não vai conseguir desempenhar bem, porque realmente esse time é horrível, é muito ruim, é ridículo, é não sei o que lá, é aquilo ali, gente. Vai falando aí o que o Santos é, porque realmente eu tô aceitando nesse momento. Mas aí, o que você acha, o que você pensa? Deixa aí nos comentários. Gostaria de pedir que você deixe seu like, comente e compartilhe. Se inscreva no canal pra ajudar. Vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!